Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil. E hoje nós vamos ter um tema que eu particularmente gosto muito, aprecio demais, é a imaginação ativa. Nós vamos entrevistar um amigo, um querido, um colega que foi tradutor dos livros negros, o professor Marcos Heringer, que hoje está morando na Bahia, na cidade de Salvador. Olá, professor Marcos, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Já tive o privilégio de conversar várias vezes com o Jorge e o pessoal dele do Instituto, e aprecio muito os momentos que posso passar com vocês. Muito bom, né? Está com a gente aqui o professor Tito Lívio, do Paraná, nosso supervisor, professor das nossas pós-graduações da Clínica Social do Paraná. Olá, professor. Boa noite, professor Jorge. É um prazer estar com o senhor aqui. Prazer também estar com o professor Marcos Hedinger. Uma honra estar com todos vocês. E boa noite a todos que estão nos assistindo também. Maravilha, professor Denis Canalmente já chegou? Eu não estou visualizando ele aqui, Jorge, por enquanto. Mas quando ele chega aqui, vocês me dão um toque, né? Eu dou um toque. Okay. Vamos iniciar aqui nossa conversa, nosso bate-papo. Professor Marcos, o senhor que foi tradutor dos livros negros, já contou em várias lives a sua história, como é que caiu isso na sua mão. Eu não quero ficar tão preso à temática dos livros negros, que a gente já fez live sobre isso, já fizemos lançamento, está tendo aí uma enxurrada de cursos aí discutindo. Eu quero falar do livro novo, lançado aqui pela editora Vozes, até te solicitar, se você tiver a capa dele para colocar aí para os nossos, a turma que está assistindo, a capa do livro, que ele tem a ver com essa jornada, de repente, desse encontro, com essa técnica de imaginação ativa, que o senhor virou, de uma certa forma, um arauto no Brasil para discutir isso, que tem muito pouca gente com conteúdo e com qualidade discutindo a técnica de imaginação ativa. E aí, professor Marcos, quer iniciar aqui apresentando o seu livro? Como é que ele surgiu? Por que ele vem à tona? Então, o livro se chama O Universo no Peito, o encontro com a alma na imaginação ativa. Esse livro nasceu das minhas experiências com a imaginação ativa, que eu comecei a praticar depois da tradução dos livros negros, né? E foi uma experiência tão forte, tão importante, tão transformadora para mim, que eu quis transmitir um pouco da riqueza dessa experiência para o leitor, né? Muitas coisas não consigo nem colocar em palavras, porque são experiências que fogem à descrição né, em linguagem humana. Mas, nesse livro, eu compartilho as minhas experiências e alguns poucos temas que se tornaram muito importantes para mim dentro da prática da imaginação ativa, como, por exemplo, o silêncio, né? Como chegar no silêncio, como acalmar e calar o ego para poder ouvir a voz do espírito das profundezas, né? Então, uma coisa que é muito cara para mim também, eu intercalo cada capítulo com um conto poético que eu escrevi a partir de uma imaginação ativa, né? Para mim, esse trabalho literário ou artístico é muito importante, porque muitas vezes uma imagem que aparece numa imaginação ativa não é prontamente inteligível
né? O mundo, a linguagem simbólica tem essa peculiaridade, né? Ela nos confronta com imagens e a gente precisa guardar essa imagem no peito por um bom tempo para permitir que ela desdobre o seu significado, né? Então, quando isso começa a acontecer, eu pego as dicas que eu vou recebendo, né? E transformo esses conteúdos em um conto, o que me ajuda a colocar para fora, a tirar a imagem do meu peito, né, e colocá-la no mundo. É algo parecido que o Jung fez com o Livro Vermelho, né? Sim, professor, conta para a gente como é que esse processo da imaginação ativa. Tem muita gente que está assistindo que às vezes não faz nem ideia do que é isso, né? Conta como é que você faz as suas imaginações ativas. Então, a imaginação ativa é uma técnica desenvolvida pelo Carl Gustav Jung de acessar conteúdos do inconsciente. E, na verdade, ele se inspirou numa técnica chamada incubação, que foi desenvolvida pelos pré-socráticos. Então, é uma prática de mais de 2.500 anos, né? E ela, na verdade, a técnica é muito simples. Antes de fazer a imaginação, eu faço algum tipo de meditação para acalmar a mente, né? No livro, eu descrevo as técnicas que eu utilizo, e então eu invoco a alma e peço que ela me mostre o que eu preciso ver hoje, né? Então, eu não venho com uma pergunta concreta, né? Porque quando nós fazemos perguntas concretas, nós já vemos, nossa mente já está trabalhando, tentando encontrar uma resposta. E ela costuma interferir na imaginação ativa, quando nós nos aproximamos da alma com uma intenção específica, né? Então, eu tento me manter o mais aberto possível para qualquer que seja a imagem que a alma queira me trazer. Então, de olhos fechados, eu espero. Normalmente, aparece alguma imagem, alguma paisagem. Às vezes é só a paisagem, então eu me insiro dentro da paisagem e caminho por ela, né? Vejo se há alguma coisa nessa paisagem que chame minha atenção. Às vezes pode ser uma pedra, pode ser uma planta, pode ser um animal. Às vezes eu encontro uma figura humana. Então eu começo a desenvolver um diálogo, né? E o mais difícil, ou o mais importante, é simplesmente aceitar a primeira coisa que lhe vier à mente, né? O Jung mesmo sugere: fique com a primeira imagem que aparecer, mesmo que seja apenas uma mancha. Concentre-se nessa mancha e, com o tempo, ela vai se transformar, ela vai se desenvolver em alguma coisa e você começa, então, a interagir com aquela cena. Basicamente, a imaginação ativa é isso. É muito curioso, né, professor Tito? O senhor também é adepto da imaginação ativa, né? Quer fazer uma pergunta, professor Tito? Sim, é um comentário inicialmente, né? E quando eu fui convidado, professor Marcos, pelo Jorge, para participar dessa entrevista com o senhor, eu já tinha participado de uma outra live, aquela mais informal, que tinha uma porção de gente. Eu tinha gostado muito da sua personalidade e do conteúdo do seu trabalho. E aqui estamos novamente reunidos. Eu trabalho há 38 anos com o Jung. Quero dizer aqui, eu sou historiador da ciência também, mas eu tenho essa identificação com o senhor com essa questão dos textos, né? Não no nível da tradução, que eu sei que o senhor é brilhante, mas essa questão da fidelidade aos textos, às fontes primárias, né? Essa coisa que é tão importante.
Agora, não me considero de modo algum um especialista, né? Tenho experiência, sim, já apliquei muitas vezes nos meus pacientes e também em mim próprio menos vezes. E minhas imaginações ativas não foram de tamanha envergadura, fiquei muito impactado com a intensidade e tanto quantidade quanto qualidade profunda das suas imaginações ativas, né? Todas elas, mas em especial aquela da Nossa Senhora. O senhor vai caminhando pela floresta e tem a onça, né? Quando o Jorge me falou, eu saí correndo faz uns dias comprar o livro e li o que eu pude, eu não consegui ler tudo, mas li o mais que eu pude, né? Fiz alguns selecionamentos ali, e o senhor na floresta, caminhando com a onça, primeiro voando, depois caminhando com a onça, aí, senhor, aí o clamor, né? De uma voz de mulher, aí o senhor se aproxima, e quando chega lá, está a Nossa Senhora clamando pelo Jesus morto. Meu filho está morto, meu filho está morto. Achei chocante isso. E o senhor insiste, insiste, e ela continua clamando, meu filho está morto, e o senhor tentando consolar. Daí ela fala assim, sim, eu sei que meu filho ressuscitou, mas não em você, Marcos. Que coisa extraordinária aquilo. Impressionante isso, né, professor? Marcos. Isso foi, para mim, essa imaginação mudou minha vida, porque eu percebi que, de certa forma, eu estava correndo perigo de vida, de Sim, morte, né? Porque Cristo é o símbolo, né, da vida, e se ele não tinha ressuscitado em mim, isso significava que eu ainda estava morto, sim. né? E que eu precisava me voltar para dentro para ver se eu ainda conseguiria encontrar vida em mim, né? Belíssimo isso. E, Profundo. na verdade, para mim, a prática da imaginação ativa é muito mais do que apenas uma prática de tentativa de cura emocional. Para mim, a imaginação ativa é uma prática espiritual. Sim, eu queria pedir licença para vocês para entrar exatamente num ponto que eu acho fundamental, que até foi tema das nossas discussões, tomando uma cerveja lá na beira do mar em Arraial da Ajuda, né, professor Marcos? Sim, Sabe, o tanto que a psicologia analítica ela foi forjada dentro do contexto da experiência, seguindo até a tradição dos filósofos alemães, né? Caros, von Schelling, né? Essa turma toda, né? Goethe, né? O tanto de valor da temática da experiência, né? Até seguindo Kant, aí a crítica da razão, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa psicologia analítica americanizada, que ela é totalmente racionalista. E o interessante é que quando a gente resgata os livros negros, o livro vermelho, agora os livros negros, né, e essa discussão que nós estamos tendo é de volta à sobreposição da experiência. Eu, particularmente, acho isso muito interessante. Você vê que essas experiências são individuais, né? Não tem uma experiência. Você pode ter até elementos coletivos dentro da experiência, mas ela é singular. sim, e nas oficinas de imaginação ativa que eu fiz até agora, eu sempre digo a forma como eu faço e pratico a imaginação ativa e o que eu experimento, esse é o meu caminho, né? Eu, eu tive uma participante numa oficina que ela era música, ela não via nada, mas ela ouvia Sim, músicas. Ela ouvia, ela era uma, ela
Ela fazia música clássica, então ela ouvia música clássica e essa música transmitia para ela conteúdos tão profundos quanto conteúdos em forma de imagem, né? Então, eu acredito que cada um de nós tem um mundo simbólico, por isso que eu falo universo no peito, né? Que é único. O mundo que cada um, o mundo simbólico que cada um guarda dentro de si, a forma como esse mundo vai se expressar é única. Não existe como você padronizar isso. E é interessante, professor, que o James Silva tem aquela expressão, fique com a imagem, né? Que, na verdade, são derivativos do Jung também, né? Da importância de você decantar esse material que emerge do inconsciente, né? Sim, eu acredito que uma das características que diferencia a imaginação ativa de outras formas de meditação é que você não permanece passivo, né? Você interage ativamente com os conteúdos que emergem, né? E isso é incrível, é uma fonte de sabedoria que eu acredito que a gente apenas começou a arriscar a superfície disso, né? Devido a certas crenças que predominaram no mundo junguiano durante décadas, né, de que a imaginação ativa era uma coisa muito delicada, que se deveria ter muito cuidado com isso. Muita gente desenvolveu um medo e não praticou, né? E agora, a gente está começando agora com a publicação dos livros negros, estamos começando a reconhecer como é importante, sim, que nós pratiquemos esse método, né? E eu acredito que nós temos aí um mundo de descobertas pela frente. Bom, acabou de chegar aqui com a gente o professor Denis Canal Mendes, que é analista, né, do Instituto Jungiano de São Paulo. Olá, professor Denis, bem-vindo. Ô, Jorge, obrigado. Boa noite, Marcos. Boa noite também, Tito, Jorge. Muito bacana estar aqui com vocês. Eu estava tentando entrar, mas acho que estava difícil aí acessar, mas enfim. Eu não peguei o comecinho da sua fala, né, Marcos, mas tenho acompanhado bastante aí o seu percurso, né, já aí aqui no Instituto, muita alegria que a gente tem recebido aí você, né, acho que o seu relato sobre os livros negros, e é muito interessante, né, que você falou, eu peguei o finalzinho da sua fala, você falou assim, que tinha um mito, né, um pouco sobre o trabalho de imaginação ativa, né, de que era alguma coisa perigosa, né. Eu acho que esse mito ainda existe, porém, né, quando a gente pensa na ideia perigosa, né, perigosa, né, fico pensando o medo que a gente tem do contato com o inconsciente, né, o medo que muitos de nós, terapeutas, analistas, psicólogos, né, têm com relação ao trabalho do inconsciente, que é digno também, né, que é algo importante. A gente tem um certo receio de, nesse trabalho com o material inconsciente, não ser negligente, né, não ser uma pessoa que trata aquele conteúdo como algo, qualquer coisa. A gente sabe que a descida, né, ao inconsciente é um trabalho um tanto de tamanha profundidade, né, de perspicácia, né, e é interessante nunca fazer sozinho, né, mas eu estava pensando um pouco que você foi despertado, né, pelos livros negros, né, a partir da tradução, né, Marcos, e a gente em consultório tem uma certa dificuldade mesmo de trabalhar por conta dos quadros que aparecem, as pessoas ainda precisando se estruturar, né, antes de fazer esse trabalho de profundidade, né? Como é que você vê essa questão, né, de pessoas sem muita estrutura querendo se aprofundar e não estarem ainda com uma certa maturidade, né, para realizar esse trabalho
de imaginação ativa, né? Ah, eu fui jogado nisso, né? Eu não conhecia ninguém do mundo junguiano antes de traduzir os livros negros, e eu simplesmente segui o chamado da minha alma. Eu percebi que naquilo que eu estava traduzindo, eu poderia finalmente encontrar um caminho que fizesse sentido para mim, né? E durante um ano eu pratiquei a imaginação ativa sem acompanhamento de um analista. E foi Tá. um ano muito difícil, porque eu fui confrontado com imagens muito dolorosas. Agora, eu acredito que é preciso ter certa maturidade. Agora, eu não acredito que você precise se encontrar numa fase tranquila da sua vida. Eu acho que a imaginação ativa... O próprio Jung, ele começou a praticar a imaginação ativa quando estava numa crise Sim, existencial, sim. né? É claro que a gente não pode se comparar com ele. Ele obviamente, tinha um conhecimento muito amplo. Ele sabia o que estava fazendo, né? É legal, gente. A gente pensa numa questão, porque todo mergulho que existe, seja numa cultura indígena, né, a iniciação de um pajé, hoje, porque aí eu utilizei o Asca para fazer experiências e procedimentos aí de imersão, o pessoal técnicas alotrópicas aí de respiração, né, professor Tito, de vez em quando tem aquele embate com de repente, no meio de uma viagem aí de ácido, sei lá o quê, a sombra aparece e fala: oi, prazer, sou sua sombra. É até interessante lá o Descida aos Infernos por causa disso, né? O inconsciente, ele puxa para fora conteúdos da sombra que às vezes na sua vida de vigília você não quer ver e de repente ele dá aquela esfregada geral na sua cara, né? E aí isso pode dizer, aliás, tem várias pessoas que vão para uma experiência dessas aí de teor místico, de desdobramento de consciência, seja por respiração, emprego de substâncias, e famigerada bad trip, né? Que aí de repente dá de cara com um lado que ela não está querendo ver dela mesma. Né? Então é muito interessante como todos os relatos combinam para uma certa questão até que, e esse embate, né, se a pessoa for muito resistente, ela não quiser ver, não quiser encarar, ela vai ter, né, um problema, né, porque quanto mais a gente negar a sombra, ela fica forte. E aí, o que vocês acham disso? Tito, começar contigo aí, depois devolver para o professor Marcos. Ok, eu vejo assim, professor Jorge, eu analisei dezenas de milhares de sonhos em 38 anos, e apenas algumas centenas de imaginações ativas. Né? É evidente que o procedimento, o rio subterrâneo, né? A matriz subterrânea, que é o inconsciente coletivo, é a mesma. Tanto na interpretação de sonhos, na imaginação ativa, o trabalho do corpo onírico, do mind. Agora, você fala também na meditação, tem treinamento em meditação, você sabe, né, João? Você acessa o inconsciente. O problema do homem ocidental, que Jung adverte, né, Jorge? E que isso não é bem assim com os índios, né? Agora, o problema do homem ocidental é que ele é muito extrovertido e aristotélico, né? É completamente dual, uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a vida real, não só o inconsciente, é uma eterna mudança, as coisas se transformando. Mas não é só o inconsciente. Nós ocidentais temos a ilusão que o externo também tem uma ilusão de estaticidade, né? Causa muita segurança. Isso é o pensamento aristotélico.
Já o indiano já está o tempo todo no self, digamos assim, né? É diferente de uma posição ocidental, e o índio adverte para isso, porque os orientais não têm essa sombra cristã, né, que nós temos, que é característica, nada contra o cristianismo, não é isso. Eu próprio sou cristão. Existe uma sombra, né, uma repressão das tendências pulsionais, etc., muito complicada. Então, essa confrontação com a sombra, quer dizer, o analista, dependente do estágio, né, da individuação do paciente, isso foi falado aqui, ele tem que ter uma prudência para poder saber estimar os riscos. Não é que não vai correr risco, tem que saber estimar os riscos, né? Então, eu vou fazer uma analogia com a minha anterior profissão, que era natação, né? Eu ensino um garoto de 7 anos a nadar 25 metros. Eu não vou jogar ele a 10 quilômetros da costa. Ele não vai voltar do mar, lá, 10 quilômetros da costa. Acho que as drogas, né, elas jogam o sujeito lá no inconsciente, o sujeito não consegue voltar, né? Vai cair lá no Hades, vai ter que fazer as confrontações morais com a sombra, como foi dito aqui, e a droga traz isso, quer dizer, a não ser o índio, que aí não é droga, está dentro da tradição espiritual de milhares de anos, essas substâncias enteóricas. Não é puro lazer, como é para nós ocidentais, dia de regra, né, Jorge? E Marcos e professor Denis. Eu sempre digo que a imaginação ativa não é brincadeira. Não é. E para os participantes das minhas oficinas, eu sempre digo, olha, vocês estão pisando em território sagrado. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão na imaginação ativa, vocês estarão face a face com algo que é muito diferente daquilo que vocês estão acostumados a vivenciar no dia a dia. Né? O mundo simbólico segue outra lógica. E se você se aproximar desse mundo, né, do submundo, como diziam os gregos, com uma atitude de arrogância ou soberba, você corre um perigo muito sério, né? Não se brinca com os deuses, né? E é preciso ter... E tantos místicos falam da dificuldade e do sofrimento, né, que ocorre no encontro com o divino. Por quê? Porque quando nos deparamos com o sagrado, nós somos confrontados com nós mesmos. E é muito, muito difícil a gente olhar para si mesmo. Né? E, Marcos, você está me colocando uma situação, desculpa te interromper, que é a questão de você ter uma certa reverência a essas forças, que eu vejo que nós ocidentais perdemos muito isso, né? Sim. Sabe? A gente vai nesses processos, vou fazer, sei lá, não tem esse respeito a essa força, a essa entidade, essa, né, que eu vejo muitas as religiões de matriz africana terem isso, né? De respeitar a planta. Com licença, vou tirar uma folhinha aqui, porque eu vou fazer um... os indígenas têm muito esse respeito à natureza. A gente perdeu muito isso, né? Sim, e eu acredito que isso é uma consequência da gente ter dado todo o poder à razão. A razão faz o que quer. A razão faz o que quer. Ela transforma, ela consegue justificar qualquer coisa. Né? Inclusive, quando... o fato da pessoa receber uma imagem e ela querer analisar ou interpretar essa imagem e fechar a experiência, né? Sim, e é por isso que eu falo isso no livro também. Nós precisamos aprender a guardar as imagens como uma semente
né? E ter a paciência de esperar até que ela comece a brotar e a revelar o seu significado, né? A gente precisa ruminar, mastigar, saborear aquela imagem na boca, explorar todas as facetas, não com a mente, né? Eu acredito que a razão entra em jogo muito mais tarde, né? Quando já apareceram tantas raízes e tantos galhos que você precisa da razão para criar uma imagem, né? Daquilo, para entender e tirar as consequências necessárias para a sua vida disso, né? Agora, a postura que a gente precisa ter quando a gente acessa o inconsciente é de abrir mão desse domínio da razão, né? É abrir mão da tentativa de querer entender tudo, né? É interessante, né, Marcos? Se for pegar um bonde aqui, tá? Voltando, acho que no ponto inicial, né, que a gente estava falando da questão do medo de lidar com o inconsciente, tem a ver com esse centro da consciência, com esse ego de perder o centro do controle da coisa, né? Estava pensando, né, o Jung lá no confronto com o inconsciente, lá em 12, 13, né, quer dizer, a questão do espírito do tempo com os espíritos das profundezas, né? Então, o espírito das profundezas o convida a olhar quem ele é, enquanto o espírito do tempo, né, o Zeitgeist, você está colocando ele para questões do mundo externo, né? E esse convite à descida, né, é um convite muito peculiar, né? Essa experiência, e a gente pensar que Jung estava ali de 36 para 37 anos, mais ou menos em 1913, né? Só é possível quando você tem uma pequena estrutura, né? Não dá para fazer isso jovem, eu acho. Né? Eu acho que tem uma identificação egóica quando você é jovem, de inflação, né, Tito? Que O você se mito do perde. herói, né? Aquela história do mito do herói. Você se perde nas imagens, né? O canto da sereia, né? Você fica perdido nas imagens, né? E é interessante que você começou a falar assim, no primeiro ano, né, Marcos, você fez, né, processo de imaginação ativa a partir das imagens que foram aparecendo, você foi deixando ela acontecer. E no segundo momento você foi procurar um analista para tentar, nesse sentido, criar um diálogo, né? Porque é legal de pensar, né, na diferença entre imaginação dirigida e imaginação ativa, né? Duas coisas um tanto diferentes, né? O Jung, quando Muito. propõe o processo de imaginação ativa, propõe um processo, né, mais autônomo na relação com as imagens. No processo de imaginação dirigida, tem algo de condução do ego, né? Ou do ego do terapeuta de fora, ou do próprio ego ali enfim, do paciente, do analisando, ou da pessoa que está fazendo aquela atividade. Né? Então, é interessante pensar mesmo a imaginação ativa como um processo autônomo, relacional e dialético, né? Sim, não sei se vocês conhecem a Verena Castro, ela escreveu um livro com o título Imaginação, onde ela fala da imagem. É um livro de 200 e tantas páginas e ela só dedica 20 páginas à imaginação ativa. Todo o resto é dedicado à imaginação dirigida como um instrumento terapêutico, né? É uma pena que ela tenha falado tão pouco sobre a imaginação ativa, porque eu acredito que são duas coisas completamente diferentes por natureza, né? A imaginação ativa, o propósito primário não é cura, o propósito primário não é terapêutico. Eu nem sei nem saberia dizer qual é o propósito, né? É simplesmente atender ao chamado da alma. Então, mas E, nesse sentido, na sua experiência, você não percebeu que tem uma função criativa e terapêutica na finalidade do chamado da alma? olha, eu só posso dizer que
a imaginação ativa tem um efeito curador, mas a cura não ocorre como você quer, nem onde você quer. Sim. Você não controla. Eu acredito que é isso. E talvez seja essa a maior dificuldade, é você abrir mão de qualquer tipo de controle. Né? E de entender ao mesmo tempo que na vida você não controla nada. Né? Na verdade, você vive melhor se você não tenta controlar tudo. Eu gosto muito de usar a palavra de administrar as relações, né? Sim. Do que controlar. Controlar é uma coisa meio né, desse momento contemporâneo, né, Tito e Jorge? Essa ideia de controle é uma coisa contemporânea, né? Mas Ocidental. eu queria fazer aqui um comentário. Marcos, eu aproximo muito o fenômeno do que você narra sobre imaginação ativa com a vivência mística, né? Os místicos, as pessoas que têm contato com o sagrado, com o luminoso, com essa questão de mais profundidade, até espiritual, né? Porque as pessoas que têm esse encontro com a profundidade da força espiritual, né, os genuínos, né, não estou falando só os profetas, não. Você percebe exatamente isso, né, que de repente alguma coisa chama, ele não sabe direito o que é, aquilo dá uma chacoalhada nele de alguma forma, por imagens, por vivências, por sonhos. E o interessante, quando a gente tem contato com essas pessoas, é até a surpresa da pessoa, o que foi que aconteceu, que eu não estou entendendo nada, né? Mostrando que o ego está longe desses fenômenos mais profundos, né? O ego depois vai ter que decantar aquilo lá meses, anos depois de terapia para entender o que foi aquilo que aconteceu com ele, né? Eu vejo uma semelhança muito forte entre essas vivências religiosas profundas e a possibilidade do que é trazido na imaginação ativa, né? O que você Olha, acha disso? eu sou um grande fã dos místicos da Idade Média. Eu tenho estudado principalmente os místicos cristãos, então posso falar só deles. Eu também tenho lido textos do sufismo que eu amo, mas estou mais familiarizado com os místicos da Idade Média da Europa Central, né? Por exemplo, a Matilde de Magdeburgo, uma mística do século XIII, uma alemã, ela escreveu um livrinho muito curto, mas naquele livro tem uma passagem que é muito semelhante a uma imaginação ativa do Jung, a chamada Elegia a Fanes. Acho que é no penúltimo livro negro. Mas a semelhança é gritante. Né? A experiência, o tipo de experiência que Jung descreve é igual. Né? Então, é tão difícil falar sobre a experiência mística, porque, na verdade, ela foge às palavras. Né? Você experimenta algo que é tão diferente que nós não temos palavras para isso. Então, nós recorremos à poesia, a outras formas de expressão artística para tentar expressar o que a gente vivencia. Né? Mas, em parte, a imaginação ativa não é isso. Quando Jung fala lá na abertura do Memorações e Reflexões, minha vida está consciente que se realizou, tudo que nele repousa aspira-se a tornar-se, né, acontecimento, tá? É traduzir a linguagem do inconsciente para essa realidade, para a consciência, né? Tem um cenário aqui meio parecido, né? Não digo que é igual. Sim, sim, e todos os grandes místicos dizem isso. Qualquer conhecimento de Deus
passa necessariamente pelo autoconhecimento. Então, você não pode chegar a Deus se você não conhecer a si mesmo, né? Olha, eu acredito que pouquíssimos sabem o que existe dentro de nós, quem nós realmente somos, né? Em termos difíceis e termos positivos, nós somos uma. Não é à toa que eu falo de universo no peito, porque é um universo maravilhoso, riquíssimo, que eu conheci. Ao mesmo tempo, é um universo em que também existe luz e sombra, óbvio, né? Então, para conhecer esse universo, você tem que estar disposto a mergulhar em tudo, né? Agora, você fala que é uma experiência que não dá para ser da primeira metade da vida. Eu Estou concordo. pensando aqui, né, Tito? Sim, Concordo. absolutamente, eu concordo. Eu concordo, e não faz sentido, eu acho, né? Se a gente seguir o que o próprio Jung diz, né? Que na primeira metade da vida nós estamos ocupados em construir o nosso mundo externo, né? Nossa carreira, família, etc., etc., para depois nos voltarmos para dentro. É como se fincasse alicerces iniciais, né, Marcos e Tito e Jorge, para depois poder se abrir para esse conteúdo e não ser engolido por ele. Porque eu acho que a grande diferença entre um processo psicótico e um processo místico é a forma como você está estruturado para. Quer dizer, não é que a gente está negando a estrutura egóica aqui, mas a gente está dizendo que o ego não pode ficar no comando, né? E para você se abstrair do comando, você tem que ter, né, uma abertura e saber que você construiu alguma coisa nesse ego. Né? Sim. Senão, é a psicose pura, né? E a gente que vem da Sim. saúde mental também, além de ser analista, sabe o quanto, né, esses perigos, né, limiares entre loucura e experiência mística estão ali juntos. São coisas que estão ali sempre em diálogo, né, Tito, Marcos, Jorge? Quer dizer, como é que eu vou, nesse sentido, abstrair uma experiência tão profunda como a partir dessa técnica da imaginação ativa? Aliás, a ideia do imaginar, do ponto de vista, né, simbólico, é uma proposta do Jung ali do volume 5, né, quando ele rompe, né, Tito e Marcos, quando faz o rompimento com Freud, naquele momento lá do volume 5, dos símbolos da transformação, onde vai contar a experiência simbólica, mitológica, ali ele está se apropriando das imagens. As imagens não como algo negativo do inconsciente, mas como algo criativo. Ali, epistemologicamente, está fazendo uma diferença fundamental. Eu não posso ficar com medo do inconsciente, mas eu tenho que ter uma estrutura. Quer dizer, só consigo fazer isso com 36 anos, no caso do Jung, né? Estamos pensando ali. Né? No nosso caso aqui, a gente nem sabe, que tem os adolescentes, né? Mas cada um vai estar experimentando isso com uma certa maturidade para poder se abrir a essa experiência, né, Marcos? Sim, basta olhar para ver o que aconteceu com as crianças em Fátima, né? Puxa, tiveram fins trágicos, não deram conta do encontro com o anjo. Eu fiquei arrepiado. Eu estive em Portugal, em Nazaré, no ano passado, e eu li as mensagens que aquelas crianças receberam dos anjos, e eu pensei, meu Deus, como é que um anjo fala com as crianças desse jeito? Sim. Muito forte as imagens que vêm, né, sejam sagradas, sejam, né, porque a gente está falando até de questões que vêm do inconsciente coletivo e de outras camadas também, né? Sim, então eu concordo absolutamente. Você precisa ter uma certa idade e maturidade.
e experiência de vida, né? Porque, de alguma forma, aquilo vai te ajudar a navegar o mundo simbólico. Tem um Mas colega nosso é, da UB, o Paulo Baeta, que ele faz um trabalho de imaginação ativa através da dança, né? Eu li um texto Lindo. dele incrível, né? Ele tem um relato dele num caderno Jungianos, e eu estou pensando aqui, né? Cada um vai se apropriando um pouco da experiência que tem e vai se conectando com essa questão, né, de poder deixar fluir as imagens, né? Não é uma coisa fácil, por isso que tem um certo receio de uma certa levianidade, ao mesmo tempo tem uma reverência, né, Tito? Dizer, como é que a coisa caminha aí? E o que agora, e talvez valha a pena a gente conversar um pouco sobre isso, é um pensamento que me veio agora. Talvez seja necessário você ter certa idade e certa experiência de vida, porque aquilo vai te ajudar a processar as imagens que você recebe do inconsciente, como, por exemplo, expressar através da dança, colocar isso para fora, né? Eu estudei letras, sempre adorei escrever, então eu uso hoje a minha escrita para transformar algumas imagens das imaginações ativas em um texto poético, né? Em algo que transcende o meu mundo pequeno do Marcos, né? E que tenha a capacidade de tocar um coração de outra pessoa. Marcos, o que você está contando é o que a doutora Anísia da Silveira falava, que é a emoção de lidar. Né? Se a gente for olhar o trabalho de emoção de lidar, que ela fazia com os pacientes esquizofrênicos, depois que a gente sabe que muita gente aí passou em método, né? Na arte terapia, na terapia, nas técnicas expressivas, é exatamente isso, né? Seja na tecelagem, na pintura, na dança, na música, no teatro, né? É o lidar com essa forma de emoção, de como traduzir isso de um jeito mais... É a forma de trazer isso para a consciência sem racionalidade. E aí são as duas coisas, né, Jorge? Né? Duas técnicas junguianas, assim, né? Tem a coisa da... Só para completar, desculpa te atrapalhar um pouquinho, me intrometer aí. Tem a coisa das técnicas expressivas e tem a coisa da imaginação ativa. Quer dizer, a imaginação ativa e o uso da técnica expressiva, né? Quando você fala da questão da escrita, né, Marcos? É um pouco isso. É o recurso da sua história, da sua trajetória, da sua individuação que você utiliza junto com aquele material que está saindo, que está emergindo do inconsciente, e você dá forma. No caso do Jorge, é a música, né? No caso do Tito, não sei, eu acho que tem a ver aí também com a coisa da escrita, né? No meu caso, é a pintura e a música também, às vezes a dança, quer dizer... Então, eu acho que tem um pouco da expressividade que vai sendo utilizada como recurso dentro da imaginação, né? É facilitador, é por isso né? que é tão importante a gente insistir com os jovens que eles aprendam bem o que queiram fazer. Sabe, que não é fazer de qualquer jeito, faça bem, porque aquilo vai te servir mais adiante. Também nesse nível, né? Porque Vamos congelar. E o que aconteceu? Congelou um pouquinho. eu tenho um pouquinho de medo que a gente esteja perdendo um pouco essa atitude, né? Do jovem que esteja disposto a se aprofundar no mundo, Isso. lá fora, para depois ter os instrumentos para fazer o mergulho interno. Eu concordo plenamente, acho que o Tito também concorda. Essa ideia de você ter um repertório de experiências, não só intelectuais, mas experiências de vida, né? Para depois fazer essa jornada do confronto com o espírito das profundezas, né? Correto.
Perfeito. E também E aí, eu ouvi, desculpe, eu ouvi atentamente, gostei muito das considerações de vocês, acho muito assim profundas e também vejo da mesma maneira. Não é a idade cronológica que está lá na carteira de identidade, é um processo de amadurecimento gradativo que pode acontecer aos 30, mas pode acontecer aos 70, como se falou, né, David? E eu acho assim, dá para linkar com o nome do livro do Marx, que eu achei lindo, parabenizo você, Marcos, além de profundo, poético também. E os poetas, os gregos sabiam que os poetas eram os que estavam mais próximos dos deuses, né? Então eu Os acho poetas e assim... os loucos. Exato. Exato, é bom a sua retificação. No livro O Segredo da Flor de Ouro, Jung comenta um pouco do taoísmo, e os taoístas dividem, tem uma palavra para mente e tem uma palavra para coração. Então, o universo não cabe na caixa quadradinha do ego, como vocês explicaram de outras maneiras, mas cabe no que os taoístas chamam de vida, que é o coração, que é a essência do seu vivo. Não cabe na caixinha do ego, mas cabe no coração, no peito, né? gente, nós estamos indo aqui para os momentos finais, né? Você vê que uma hora passa assim, ó, né? A gente podia É ficar mesmo. uma semana conversando, né? Mas eu queria pedir para começar, né? Primeiro pelo Tito, as considerações finais, depois o Denis e o Marcos. Vamos começando a fazer as considerações finais sobre a importância desse trabalho aqui de imaginação viva, né, Marcos? Eu vou deixar você falando por último para lembrar quem está assistindo a gente do lançamento do seu livro, né, que eu acho que é uma questão importantíssima para a psicologia analítica, para a gente deixar um pouco o nosso racionalismo de lado e aprofundar um pouco nessas técnicas, né? Ter mais contato, diálogo, de fato, né? Pode começar, professor Tito, por gentileza. Eu acho assim, na psicologia, a grande maioria das psicologias trabalham com imaginação. Inclusive, na França, tem uma instituição da imagerie, etc., 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 lá internacional. O próprio Robert Desoil, trabalhava com esquizofrênico, com imaginação dirigida, e conseguiu ótimos resultados também, ok. Mas eu sou suspeito, que eu sou, entre aspas, junguiano, que Jung não queria que a gente fosse junguiano, né? Mas eu estou com ele já faz 40 anos, desde os bancos da escola, né? Da psicologia. Agora, eu sou suspeito, né? A profundidade que o Jung atingiu, ninguém atingiu. Ele dominava os gnósticos, dominava o cristianismo, ele queria que cada um carregasse a sua própria cruz. Ninguém entendeu nada, sai macaqueando Jesus. Isso gera psicologia de gado, gera psicologia de massa. O verdadeiro imitatio Christi, Jung fala, é você seguir o exemplo. E eu vejo isso no seu trabalho do espelho do São Pedro, né? Você ali se foi obrigado a carregar a sua cruz, de uma maneira abrupta, né, Marcos? Essa é a verdadeira essência do cristianismo, né? Então, eu terminaria isso, é o nosso Cristo, né? A gente tem que reestudar esse ser tão iluminado, né? Continua sendo exemplo para a gente, principalmente agora, na era das redes sociais, né? E aí, Agradecer, só agradecer, Jorge, Marcos, Denis e quem nos escuta, né? professor Denis? Olha, eu queria, na verdade, não ser muito longo na minha fala, mas, assim, eu me recordo quando eu fiz a minha pesquisa sobre o Livro Vermelho, né? Entrevistei os analistas junguianos e tal, e eles falavam da grande dificuldade, né, de trabalhar com essa técnica. Primeiro porque, isso você falou, né, Marcos? O medo, né, de levar o paciente para um lugar desconhecido, esse cara se perder pelo caminho. E segundo, por não ter um exemplo clínico, né, ou uma experiência clínica. Muitos falavam sobre imaginação ativa, poucos trabalhavam com. Né? E o Livro Vermelho é o experimento vivo, né,
e os relatos dos livros negros confirmam isso, né? Porque eu tive acesso ao livro vermelho antes dos livros negros. Né? E é muito interessante, quer dizer, na verdade, uma coisa que eu queria deixar como mensagem, acho que seria muito importante, quer dizer, para fazer uma trajetória como essa, tem que ter isso que tanto o Marcos como o Tito falou, né? Quer dizer, um amadurecimento, né? Não dá para ser leviano dentro desse trabalho, né? E que imaginação dirigida e imaginação ativa são diferentes formas e técnicas de trabalho, né? Então, eu não tive acesso ao seu livro ainda, eu vou ler o seu livro, né, Marcos? Acho que é bem interessante, toda a trajetória, quer dizer, a partir da tradução dos livros negros, o envolvimento, né, o chamado que o livro te convidou a fazer, porque foi o chamado que eu tive também, quando eu tive acesso em 2009 ao livro vermelho, né? Então, tem essa questão do processo, né? O convite que a alma, né, que é feito à alma em algumas situações. Então, essa mensagem que eu queria deixar aí para todo mundo que está ouvindo a gente aí. Queria te ouvir, agradecer, estar com o Tito novamente, com o Jorge, com você, pelo convite de poder. Pena que eu entrei um pouquinho atrasado, mas faz parte também, né? Maravilha, professor. Professor Marcos, para quem está assistindo a gente aqui, repete o nome do seu livro e as suas considerações finais, por gentileza. Qual que é a editora que ele está lançado? É a Vozes? Sim, o título do meu livro é O Universo no Peito, o Encontro com a Alma na Imaginação Ativa. O desenho na capa foi feito por um amigo meu, que é ilustrador de livros infantis, e ele fez esse desenho a partir de uma imaginação ativa minha, que eu contei para ele. O livro foi lançado pela editora Vozes. Nós vamos fazer o lançamento oficial online no dia 6 de agosto. E eu espero que esse livro transmita ao leitor um pouco da riqueza e do fascínio que eu vivenciei com a imaginação ativa. Eu também falo das minhas experiências mais difíceis. Eu acho muito importante lembrar que não é só uma viagem, né? Não é só um trip, né? Que é trabalho, e é muito trabalho, e que é um trabalho que vai transformar a sua vida. Porque a alma não se contenta em te mostrar determinadas coisas, ela quer que você concretize isso, né? Eu tive Experiencia, né? uma fase em que eu tinha que tomar muito cuidado. Eu fazia uma imaginação ativa e dentro de 24 horas, eu podia contar as horas, aparecia uma situação em que a alma me confrontava com uma situação em que eu tinha que provar que eu tinha aprendido a lição. E muitas vezes eu não prestei atenção e falhei terrivelmente, né? Então, tive que repetir o exercício, né? Mas é incrível quando você dá abertura para a alma, quando você oferece esse espaço para ela vem e ocupa. É um convite ao qual ela não consegue resistir. É muito Né? curioso que a gente está falando do encontro do indivíduo com a sua própria essência, né? Sim. Não é de terceiros, né? Ela é nossa, né? É o diálogo que nós podemos ter, de fato, com aquilo que a gente tem de mais profundo e mais sagrado, né? E que hoje muita gente racionaliza, foge, não quer ver, não quer... não vou mexer com isso, não. E como se também fosse fácil não viver isso, né? Que a alguma certa altura da vida, a vida vai te chamar para isso também, né, Marcos? Sim, e é interessante, né, que numa conversa com uma paciente, Jung chamou o livro vermelho de catedral. Para mim, é uma imagem tão rica, porque quem leu
o livro vermelho ou os livros negros sabe que por trás, que nessa catedral, a religião que você vive, a espiritualidade que você vive nessa catedral, não é uma religião em que você pede para Deus e Deus te dá. É um tipo de espiritualidade em que você precisa arriscar tudo sem saber se você vai ganhar alguma coisa. Né? Existem relatos de que iam precisar, quando fazia imaginações ativas, certas imaginações ativas, ele tinha que se agarrar à escrivaninha, à mesa, para não se desfazer, né? Porque aquilo causava ele chegava à beira da loucura, né? Então, não é brincadeira. Não é brincadeira. Só para dizer isso, mas por outro lado, eu quero que os nossos ouvintes saibam que é um risco que vale a pena correr, né? Que vale a pena você olhar para si mesmo, por mais difícil que seja. Maravilha, professor. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Foi mais uma live que a gente está colocando aqui. Espero que a turma que está nos assistindo leiam o teu livro e manda para a gente o convite para o lançamento do teu livro, que a gente distribui aqui também para o pessoal poder estar assistindo, professor. Tá, muito obrigado, Jorge. Gente, valeu. Valeu, Jorge. Valeu, Marcos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Denis, Valeu, obrigado Marcos. a todos, viu? Foi Muito uma obrigado. honra muito grande. Igualmente. Valeu. Prazer. Todo meu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Jorge. Obrigado, Denis. Todo mundo. Marcos. Tchau.